Olá, já parou para pensar que existe uma rede de mensageiros químicos viajando pelo corpo agora mesmo? Eles que decidem se a gente sente energia, fome ou até paixão. Hoje, vamos desvendar os segredos desses poderosos mensageiros, os hormônios. Pois é, o que está no controle de tudo? O que manda o coração acelerar ou avisa o corpo que está na hora de comer ou dormir? A resposta, olha, não é mágica, é pura bioquímica e é simplesmente fascinante. Então, vamos mergulhar nisso aqui. À primeira vista, pode parecer uma bagunça, né? Mas essa imagem mostra a dança constante de energia que acontece no nosso corpo. E quem rege essa orquestra toda? Exatamente, são os nossos protagonistas de hoje. Então, o ponto central é este. Os hormônios são como se fossem a rede Wi-Fi do corpo. Pensa só, eles são liberados por uma glândula, viajam pela corrente sanguínea e entregam uma mensagem super específica para células-alvo em outro lugar, dizendo para elas exatamente o que fazer. E para entender isso na prática, vamos focar numa das glândulas mais importantes que a gente tem, a tireoide. Dá para pensar nela como o termostato e o pedal do acelerador do corpo tudo junto. O que é incrível na tireoide é o alcance dela. Como a tabela mostra, as mensagens que ela envia, os hormônios T3 e T4, chegam em quase todas as células do corpo, basicamente falando: e aí, hora de acelerar, vamos queimar energia. E o mais legal é que um sistema super inteligente de feedback garante que esse ritmo esteja sempre certo. Mas e quando essa comunicação falha? O equilíbrio hormonal é uma coisa muito delicada. Se o sinal fica forte demais ou fraco demais, o sistema todo sai do eixo. Vamos ver como isso acontece na tireoide. No hipertireoidismo, é como se o pedal do acelerador ficasse preso lá no fundo. Na doença de Graves, por exemplo, o sistema imune começa a produzir anticorpos que agem como o hormônio que estimula a tireoide. Eles ficam lá, forçando a glândula a produzir hormônios sem parar, ignorando totalmente os sinais do cérebro para desacelerar. Já no hipotireoidismo, o sistema pisa no freio. Uma causa bem comum é a falta de iodo, que é a matéria-prima dos hormônios da tireoide. Sem iodo, a glândula simplesmente não consegue produzir os hormônios, mesmo que o cérebro fique gritando: produza mais! O resultado é um metabolismo bem lento. E este slide aqui ilustra perfeitamente essas duas realidades. De um lado, no hipertiroidismo, a pessoa fica agitada, perde peso, não aguenta o calor. Do outro lado, no hipotiroidismo, é cansaço, ganho de peso e uma sensação de frio que não passa. São as duas faces da mesma moeda hormonal. Agora, uma curiosidade. E se os sintomas de uma condição hormonal estivessem, assim, escondidos na nossa cara por séculos, numa das obras de arte mais famosas do mundo? Pois é, alguns médicos e historiadores da arte levantaram a hipótese de que a Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, talvez tivesse hipotireoidismo. E as pistas? O cabelo e as sobrancelhas mais finos, a pele meio pálida e inchada, até um possível inchaço nas mãos. São detalhes que se encaixam perfeitamente nos sintomas que a gente acabou de ver. Mas a regulação hormonal vai muito além do ritmo do metabolismo, viu? Ela gerencia o combustível do nosso corpo e ainda por cima orquestra o processo mais fundamental de todos, a criação de uma nova vida. Pensa na insulina, por exemplo. É o hormônio que funciona como uma chave que deixa o açúcar do sangue entrar nas células para virar energia. No diabetes, essa chave dá problema. No tipo 1, o corpo simplesmente não fabrica a chave. Já no tipo 2, as células, muitas vezes bombardeadas com tanto açúcar, ficam resistentes a ela. É como se a fechadura da porta ficasse gasta, sabe? E aqui tem um dado que assusta. Cerca de 90% dos casos de diabetes são do tipo 2, que tem uma ligação fortíssima com o nosso estilo de vida. Isso só mostra como os nossos hábitos podem bagunçar diretamente essa rede de comunicação hormonal tão delicada. Agora, vamos mudar de assunto e falar de outra função vital que é toda regida por hormônios, a reprodução. Todo mundo já ouviu falar do tal relógio biológico feminino, né? Mas por que ele existe? A resposta está numa coreografia hormonal que é inacreditavelmente precisa. A chave para a gente entender esse relógio está aqui, mais especificamente nos ovários. São eles as fábricas de gametas e também os centros de controle hormonal de todo o ciclo reprodutivo. Dentro de cada ovário existem milhares de pequenas estruturas chamadas folículos, e cada um deles guarda um óvulo imaturo. É aqui que a história toda começa, e bem antes do que a maioria das pessoas imagina.
E aqui está o ponto principal. Diferente de outras células do corpo, o estoque de óvulos é finito. Ele é todo formado enquanto o bebê ainda está se desenvolvendo no útero. Ou seja, não existe produção de novos óvulos ao longo da vida. O relógio começa a contar antes mesmo do nascimento. Funciona assim. A cada ciclo menstrual, uma cascata de hormônios lá do cérebro dá um sinal para os ovários. Vários folículos começam a crescer, mas, no geral, só um deles se torna o dominante. Ele amadurece e libera o seu óvulo na ovulação. É uma competição mensal totalmente regida por hormônios. Com o passar do tempo, claro, esse estoque de folículos vai diminuindo até que acaba. Isso marca a chegada da menopausa. E como essas imagens mostram, a queda nos hormônios reprodutivos afeta o corpo todo, do cérebro aos ossos. Isso só reforça o quanto esses mensageiros são essenciais para a nossa saúde como um todo. Então, como a gente viu com a tireoide, com a insulina e com o ciclo reprodutivo, o tema central do sistema hormonal é um só: equilíbrio. É uma dança constante e, olha, muito delicada. Seja para acelerar o metabolismo, gerenciar o açúcar no sangue ou preparar o corpo para uma nova vida, tudo se resume a esses circuitos de feedback. Sinais são enviados, ações são tomadas e a informação que volta garante que o sistema não sai de controle. É a autossuficiência do corpo na sua forma mais elegante. E isso nos deixa com uma última pergunta para pensar. Nossos sistemas hormonais evoluíram durante milênios. Mas como que o ritmo maluco da vida moderna, com dieta industrializada, estresse crônico, noites mal dormidas, como tudo isso está impactando essa dança tão antiga e delicada? A resposta, com certeza, está moldando a saúde de todos nós.